Beleza, então tô gravando. Ajeitar aqui o lugar aqui direitinho. Ok, beleza. Ok, então vamos lá. Então vamos tentar entender o que é esse problema. Então ele está dizendo, seja P um número primo e A no ZP. Então A tem no máximo 2 raízes quadradas em ZP. Bom, tem um monte de coisa aí para a gente entender nessa frase, né? Então, primeira coisa, P'. O número é primo se os divisores dele são o próprio número e mais ou menos um e mais ninguém, né? Então, por exemplo, 6 é primo? Não, né? Por quê? Porque os divisores do 6, bom, é o mais ou menos 1, evidentemente. O mais ou menos 6 também divide. Só que ele tem o mais ou menos 2 e o mais ou menos 3. Então, tem esses camaradinhas aqui a mais para dividir. Teria que ser só o mais ou menos 1 e mais ou menos 6. Ah, e tem número com essa característica? Claro, por exemplo, o 5. Os 5, os divisores do 5, mais ou menos 1 e mais ou menos 5, e não tem mais ninguém. 5 é primo, tá? Bom, a gente já está um pouco acostumado a lidar com o número primo, né? Professor, o número 1 é primo porque o número 1, professor, o mais ou menos 1 divide ele. E é o mais ou menos 1 o próprio cara, né? O número 1, apesar de satisfazer essa condição de ser os divisores do número, mais ou menos 1 e o próprio número, o número 1 não é considerado primo, tá? Bom, mas ele satisfaz aí o que o senhor acabou de falar. Ele satisfaz. Então é assim, a definição de número primo. Exceto o mais ou menos 1, qualquer outro número inteiro cujos divisores forem mais ou menos 1 ou mais ou menos o próprio número e não mais nenhum outro, esse número é considerado primo. Por que o 1 é tirado fora? Ele é tirado fora por várias razões. Por exemplo, a mais importante, eu julgo, uma das mais importantes é conforme a gente começa a estudar número primo, existe um teorema que é o teorema fundamental da álgebra. Desculpa, da aritmética. Teorema fundamental da aritmética. Tem o teorema fundamental da álgebra também, que é inspirado nesse teorema fundamental da aritmética. E o que é o teorema fundamental da aritmética? O que ele diz? Ele diz que se você pegar um número m qualquer, ele é decomposto em potências de números primos. Tá? E aí vem o fato aí, por exemplo, do 1 não ser primo. E esta forma de eu escrever é única. Se eu considerar o 1 como número primo, eu perco essa questão da unicidade. Isso é algo importante para a gente. Tá? Então, uma das razões de eu não considerar o número 1 primo, essa daí é uma delas. Existem outras. Tá? Então, o fato de eu não considerar o número 1 como primo é porque, se eu considerar, ele atrapalha uma série de coisas que são interessantes para mim. Tá? Por exemplo, essa aqui que eu estou dizendo, então se você pensar assim, vamos pensar no número 14. O 14 é escrito como 2 vezes 7. 2 é primo e 7 é primo. Esta é a única decomposição em fatores primos, potências de fatores primos, que eu consigo escrever o 14.
Se eu não considerar o 1, se eu considerar o 1 como primo, eu vou ter outra forma de escrever, tá? E aí isso não é legal. Bom, não é legal por uma série de coisas, tá bom? Bem, enfim. Esse caso é o caso que a gente não considera, apesar dele, em princípio, poderia considerar, mas eu não considero porque ele vai causar um impacto negativo nas coisas que eu tenho feito aí, tá? Então, é melhor deixar ele fora. E a gente deixa ele fora, tá bom? Então, o número 1 não é primo, tá? Ok, então a gente agora já entendeu um pouquinho aí do que é ter um número primo. Bom, tem um outro negócio aqui agora que ele fala. Eu vou pegar A dentro do ZP. Eu já comentei com vocês sobre o ZM, mas vamos lá, vamos de novo comentar. Vamos fazer de novo isso daí. Bom, o que é o tal do Z? Vou chamar de ZN, tá? O que é esse conjunto aí? Bom, esse conjunto aí, o primeiro conjunto que a gente vai olhar, então, é o Z2. Tá? E nesse caso aqui, o N é um primo, seria o ZP, P primo, né? O N igual a P primo. Bom, então tá, Z2. O que é esse Z2? Esse Z2 aí, ele é um conjunto que eu obtenho a partir do conjunto de inteiros. E como é que eu construo esse conjunto? Bom, esse conjunto vai ser assim, ó. Eu vou olhar para Z primeiro. Então eu tenho Z. E em Z, a gente tem lá então o 0, o menos 1, o 1, o menos 2, o 2, o menos 3, o 3, o menos 4, o 4 e assim sucessivamente. Tá? Bom, aí eu penso assim, eu estou construindo Z2. Então eu vou olhar assim. Eu vou pegar um número Z inteiro, um cara que está lá em Z, né? Então ele vai poder, ele é o 0, ou mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante, né? E eu vou fazer a conta Z dividido por 2. Bom, isso aí vai dar um quociente e vai dar um resto. Quer dizer que essa conta que quando eu faço, Z é igual a 2 vezes Q mais um resto. Tá? Bom, esse resto, ele pode ser 0 ou 1. Ah, não pode ser 2? Se ele for 2, significa que eu ainda podia dividir mais uma vez por 2. E aí eu não calculei o quociente direito. Significa que o resto, na verdade, é 0. Ah, tá. E se eu não podia dar 3 o resto? Se der 3 o resto, é porque você não dividiu por 2 direito. Seu quociente dá para colocar mais um cara nele lá e vai sobrar resto 1. Porque eu vou tirar 2 unidades do 3 e vai sobrar resto 1. Bom, então o resto é 0 ou 1. Indo um pouco além aí já nesse caso, se a gente pensar assim, eu vou pegar um número inteiro, então, Z, e vou dividir ele por um número N. Isso vai dar um quociente e vai dar um resto. É verdade. É exatamente igual aqui. Quando eu dividir por 2. E exatamente igual a quando eu dividir por 2, Z é escrito como N vezes o quociente mais o resto. Acontece que esse resto agora, ele vai poder ser 0, 1, 2 ou N menos 1. Se ele for N, é porque eu poderia ter dividido por N mais uma vez e o meu quociente está errado. Então eu divido mais uma vez, coloco mais uma quantidade, mais uma unidade no quociente, aumento mais uma unidade e o meu resto é 0. Tá? Então esses são os possíveis restos. Tá? Ok.
Então observe o seguinte, quando eu divido por 2, eu tenho 2 restos. Quando eu divido por n, eu tenho n tipos de restos. Tá? Então, quando eu divido por 2, eu tenho 2 classes de restos. Quando eu divido por n, eu tenho n classes de restos. Tá? É essa quantidade de classes que dá o nome lá para o ZP. Então, por exemplo, Z2. Por que 2? Porque eu vou ter 2 classes de restos. Tá? Ou eu vou ter resto 0, ou eu vou ter resto 1. Tá? Bom, agora eu penso assim, quem é que são os inteiros? Né? Porque agora eu tenho um esquema assim, então. Eu tenho inteiros, aí eu faço a divisão, por exemplo, eu quero construir o Z2. Tá? Então eu vou dividir por 2, então se eu pegar aqui um inteiro Z aqui, esse Z eu vou poder escrever ele como 2 vezes um quociente mais um resto, e esse resto aí ele vai só poder ser 0 ou 1. Ok. Agora aqui, nesse conjunto Z2 que eu estou querendo construir, eu vou ter 2 classes de resto. Então eu vou ter 2 conjuntos aqui, vai ser quebrado em 2 partes. Essa primeira parte, eu vou pensar que são os Z de tal forma que ele é escrito como 2 vezes Q mais resto 0. E essa outra aqui, eu vou pensar que são os inteiros igual a 2 vezes um quociente mais o resto 1, porque só pode dar resto 0 ou resto 1. Então eu já separei em 2 conjuntos aí, o Z2. O Z2, quem é que vai estar aqui dentro? Quem são os caras que vão estar aqui dentro, então, dessas classes? São os inteiros, que quando eu divido por 2 dá resto 0. Eles que vão vir aqui. E aqui no outro lado são os inteiros, que quando eu divido por 2 dá resto 1. Então, aqui. E a gente até é acostumado, até para diferenciar, escrever esse conjunto aqui. Então, eu vou chamar ele de 0 com uma barra em cima. E esse outro conjunto aqui, eu vou chamar de 1 com uma barra em cima. Então, classe de restos 0, classe de restos 1, quando eu divido um inteiro por 2. Ok? Pares e ímpares. No fim das contas é isso. Tá? Então, o Z2 ele vai ser um conjunto formado por 2 conjuntos. Então, o Z2 ele é igual a conjunto dos pares e do conjunto dos ímpares. Ou classe de resto 0, classe de resto 1. Tá? Bom, nessa perspectiva aí que a gente está trabalhando, então Z3. Z3, então, primeira coisa, eu vou pegar um Z e vou dividir ele por 3. Isso vai dar um quociente, vai dar um resto, e agora esse resto ele pode ser 0, 1 ou 2. Ok. Então, o Z3 ele vai ter 3 elementos lá dentro. São 3 conjuntos, que é o 0 barra, o 1 barra e o 2 barra, que é a classe de resto, que dá 0 quando eu divido por 3, que dá resto 1, que dá resto 2. Resto 3 não pode dar, porque se der é porque eu não fiz a conta direito. Bom, vamos ver quem são os inteiros que estão ali, né? Então vamos lá. Vou começar, por exemplo, pelo 0. Se eu pegar o 0 e dividir ele por 3, bom, vai dar quociente 0 e resto 0. Quer dizer, 0 eu posso escrever como 3 vezes 0 mais 0. Então ele está na classe de resto 0. Tá? Então, ele está aqui, 0. Se eu for pegar o 1 dividido por 3, bom, quanto é que vai dar isso aí? Vai dar quociente 0 e resto 1. Então, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui.
o 4 está aqui, o 5 está aqui, o 6, o 7, o 8. Ah, legal. Então, o menos 1 está onde? Está aqui. O menos 2 está aqui. O menos 3 está aqui. E assim por diante, tá? Bom. E assim eu tenho esse. Eu tenho então assim, ó, esse conjunto aqui, tenho esse outro conjunto aqui e esse outro conjunto aqui, tá? E o conjunto formado por esses três conjuntos é o que eu chamo de Z3. Ok? Alguma dúvida sobre como eu monto um Zn para um n qualquer? Alguém ficou com alguma dúvida sobre como eu faço essa conta? Como é que eu monto? Como é que é o raciocínio para montar? Dar trabalho ele pode dar, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pergunta. Quer dizer, especifique a dúvida. Juan, qual que é a dúvida? Tem alguma dúvida ou não? Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essas continhas aqui que a gente faz para construir o Zn? Pode dar trabalho, como eu falei, tá? Por exemplo, eu quero construir o Z10. Ixi, são 10 conjuntos que eu vou ter que construir, né? Mas eles têm uma regra de formação clara, né? Que é dada por, no caso aqui, o Z3 aqui, é o resto da divisão por 3, tá? Então não é tão também complicado de trabalhar, né? De fazer conta, tá? Ok, então com isso a gente também passa a etapa de entender o que é o tal do ZP. Então o ZP ele é um conjunto formado de P conjuntos. Tá? Que P conjuntos que são esses? Você vai pegar um número inteiro e vai dividir por P, vai ver o resto da divisão quanto que dá, vai ver onde é que está esse número inteiro. Vai estar em algum desses P conjuntos aí. Tá? Bom. Por quê? Porque vai estar resto 0, 1, 2 ou P menos 1. Então são P possíveis restos que podem dar. Tá? Qual é a característica adicional que tem esse N aí agora? Ele é um número primo. Está chamando P lá, ZP. Ele é um número primo. Isso pode, de alguma forma, acrescentar alguma coisa para mim ou não. Ou dificultar, sei lá. Ou restringir alguma, né, de tal forma que facilite alguma coisa. Tá? Ok. Bom, daí ele está dizendo aqui que então isso é hipótese, né? Até então aqui isso é a hipótese. Isso que está aqui, ó, é a hipótese, tá? Agora vem então aí a tese, né? Que é então vale aquilo lá. Então isso aqui é a hipótese ou é a entrada de informações e aqui é a tese que é a resposta, tá? Beleza. Então vamos lá. Então quem é o A? A é o cara que eu peguei em ZP. Então seja P um número primo e pegue um cara em ZP. Tá. Então esse A tem no máximo 2 raízes quadradas em ZP. Bom, eu preciso entender o que é ter raiz quadrada em ZP. Que diabo será que é isso aqui? Tá? Ok, tá bom. Vamos então. Vamos começar a olhar então aí essa demonstração. Eu vou apagar aqui essas coisas que eu escrevi aqui, ó, tá? Para poder ficar um pouco mais limpo aqui o negócio. Então, vamos começar aqui, prova. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que ele faz a demonstração por redução a absurdo, né? Então vamos tentar relembrar demonstração por redução a absurdo, como que é que funciona o mecanismo dela. Bom, eu tenho uma hipótese que tem que chegar numa tese. Tá? Ou eu tenho dados de entrada, né? Então
Então eu tenho entrada e tem que chegar numa resposta. Bom, então como é que é? Eu pego a hipótese e junto com a negação da tese, tá? Eu posso começar fazendo qualquer tipo de argumentação válida que eu quiser, mas em algum momento no meio dessas minhas argumentações eu sou obrigado a introduzir isso aqui para poder fazer o raciocínio de demonstração por redução absurda, né? E no final eu tenho que chegar em um absurdo, seja ele qual for, tem que chegar numa contradição, tá? Ok, então relembrei mais ou menos aqui, consegui relembrar aqui então como que é a estrutura de uma demonstração por redução absurda. Então eu tenho em mente que eu vou ter que usar a hipótese e a negação da tese. Bom, se eu olhar para o meu problema, a hipótese é A pertencer a ZP. Então isso aqui é A pertencer a ZP, tal que P é primo. Tá. E a negação da tese, bom, a tese é A tem no máximo duas raízes quadradas em ZP. Então eu vou ter que admitir que ele não tem no máximo duas. Ter no máximo duas significa ter zero, ter uma ou ter duas. Não ter zero, não ter uma, não ter duas significa que ele tem 3, 4, 5, enfim, tem 3 ou mais. Então, negação da tese é que A tem 3 ou mais raízes quadradas em ZP. Que eu ainda não sei o que quer dizer isso aqui, nós vamos ainda analisar isso daí. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que ele faz aqui, ó, já é falar raiz quadrada de A. X é uma raiz quadrada de A. Então, olha só. Ele está escrevendo aqui que P menos X ao quadrado é igual ao quadrado menos 2πx mais X ao quadrado congruente a X quadrado módulo P. Como A tem 3 ou mais raízes. Isso aqui está confuso para mim. Note que se x é uma raiz quadrada de A. Bom, vamos tentar entender esse negócio da raiz quadrada num Z da vida aí. Então vamos lá. Vamos pensar em Z3. Como eu tinha feito para vocês agora há pouco ali, né? Então o Z3 ele vai ter 3 classes de resto, que é 0 barra, 1 barra e 2 barra. Ok. Então vamos lá, vamos construir esses conjuntos aí para a gente entender um pouco melhor, né? Bom, o 0 está aqui no 0 barra, o 1 e o 2, tá? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e assim por diante. Tá? Daí, o menos 1 vai ficar aqui, o menos 2, o menos 3. Tá certo que eu fiz ou não?
certo ou não? Como é que eu vou conferir isso? Por exemplo, vamos pegar lá o menos 3. Menos 3, vou dividir por 3. Quanto que dá o quociente disso daí? Dá menos 1. E o resto? Dá 0. Quer dizer, eu estou dizendo que o menos 3 é escrito como 3 que multiplica menos 1 mais 0. Ok, então parece que eu coloquei ele no conjunto certo. O menos 1. O menos 1 você vai dividir por 3, vai dar quociente 0 e vai dar resto 1, menos 1. E aí? Vamos pegar menos 20. Quero saber em qual classe que o menos 20 está. Bom, a gente vai dividir por 3. Daí? Quanto que dá o quociente? Quanto que dá o resto? Ô, vocês estão aí comigo? Menos 6 e resto menos 2. Menos 6 e resto menos 2. Isso mesmo? Menos 20 é igual a 3 vezes quem e mais o que. E mais quem ali. Não, esquece lá, o Juan, por enquanto lá. Esquece lá o livro lá por enquanto. Menos 20 é igual a 3 vezes Q mais alguém. Quem é Q e quem é esse alguém? Para dar menos 20. Menos 6 e o menos 2. O resto não tem que dar 0, 1 ou 2? Então o resto é menos 2? Menos 7 mais 1? O Caio diz que acha que é menos 7 mais 1. Pedro e a Denise acham menos 6 e menos 2. E daí?
Porque se eu puser menos 7 mais 1, resolve o problema ali, né? Também vai dar resultado. Vai dar 3 vezes menos 7. Vai dar 21. Negativo. Com mais 1. Aí vai dar o carinha lá. E daí? E agora? Vamos simplificar um pouco mais. Vamos voltar no Z2. O Z2 a gente sabe que é a classe de resto 0 e a classe de resto 1. A gente sabe que a classe de resto 0 são pares e aqui são ímpares. Beleza, então vamos lá. Fazer a mesma história aqui. Vamos lá. Bom, então o 0. O 0 está aqui. O 1 está aqui. O 2 está aqui. O 3 está aqui. O 4 está aqui. O 5 está aqui. E assim por diante. Beleza, o menos 1. O menos 1 está aqui. E o menos 2 está aqui. O menos 3 está aqui. O menos 4 está aqui. E vamos embora. Bom, então tá. Será que está certo isso que eu fiz? Será que está errado? Então vai, vamos pegar assim. O menos 10. Bom, seguindo esse raciocínio meu, ele vai cair aqui nos pares. Esse raciocínio de construção que eu fiz aqui, né? Mas eu tenho que dividir ele por 2, vai dar um quociente e vai dar um resto. Então, menos 10 vai ser igual a 2 vezes um quociente mais um resto. Quem é o quociente e quem é o resto? Vamos lá. O Juan colocou para nós ali no comentário o seguinte. Parece que menos x é congruente a p menos x. P é o primo lá e tal. Bom, é o cara lá do ZP. Tá, beleza. Então, pensando no ZP. E aí, estou pensando na relação de congruência, que é essa relação que são como sanduichinho, né? 3 pauzinhos lá. 3 barrinhas. Ok. O que quer dizer essa relação de congruência? A é congruente a B módulo N. Significa que o N divide o A menos B. Significa que o resto da divisão de A menos B por N dá 0. Bom, então significa que A menos B é igual a N vezes um quociente Q. Quer dizer que A é igual a NQ mais B. Então aqui um resto aqui, B.
Tá. Bom, aí ele está dizendo que esse P aqui, então, módulo P, é o P lá do carinha lá, módulo P. Então tá, então aqui significa que aqui é P. Ah tá, então significa que aqui é o P, não é um M, então é um P. Tá, e aqui também é um P, não é o M, para ficar igual lá o que tá, né? Tá, beleza, tá, tudo bem que seja. Ah, então menos x é congruo a P menos x. Tá. Vamos ver se isso é verdade? Mas, ó, independente de ser primo, vamos pensar no Zn, então. Se eu estou pensando no Zn, na relação de congruência módulo n, porque, ó, quando eu falo no Z2, eu estou, na verdade, pessoal, quando eu penso lá no Z2, eu estou pensando nessa relação de congruência módulo 2. Que eu também já falei para vocês dessa relação aí, né? Tá, o que é essa relação de congruência módulo 2? Como que é que eu trabalho com essa relação? Relação é par ordenado que a gente trabalha, né? Então, tipo assim, é um AB par ordenado que pertence à relação de congruência módulo 2. Como é que esse par AB vai pertencer à relação de congruência módulo 2? Se o 2 divide A menos B. Então significa que A menos B é igual a 2 vezes um quociente. Quer dizer que o A é igual a 2 vezes um quociente mais o B. Tá? Bom, isso aqui está tudo conforme o que a gente fez para construir o Z2. Tá certo? Bom, então, se eu pensar assim, ó, se eu olhar para o que ele escreveu ali, ó, menos alguma coisa é congruente a 2 menos a coisa. Então, por exemplo, então menos 10, vamos pensar assim, menos 10 é congruente a 2 menos o 10. Tá. Bom, e é então congruente a menos 8. Então é congruente a, então, menos 8 a 2 menos o 8, menos 6. Então é congruente a menos 4, congruente a menos 2, congruente a 0. Bom, então quer dizer que o menos 10 é congruente a 0. Agora, o que quer dizer que um número é congruente ao outro número? Então vamos lá. Nosso Z2. Vamos olhar os positivos primeiro, antes de mexer com. Antes de quebrar a cuca aí com o negativo. Então, o 0, o 2. Opa. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Né? Tá, então vamos lá. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, um camarada que está aqui, que é o 0 barra, e depois vou pegar um camarada que... Bom, vamos olhar no 0 barra. Vou pegar dois caras diferentes no 0 barra. Dois caras diferentes lá no 0 barra, tá? Bom, quem que são os dois caras que eu vou pegar lá? Eu vou pegar um A e vou pegar um B. Ok. Eles são diferentes. Tá bom? Como eles são diferentes, o A, como é que é a cara dele? É um 2K. E o B é um 2M. Claro que o K, então, é diferente de M. O K é diferente de M. Ok. A minha pergunta é, o A é congruente ao B? Módulo 2, né? Claro.
Quer dizer, 2 divide A menos B. Então, preciso olhar isso, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é uma pergunta. Então, a pergunta também é 2 divide A menos B? Bom, então vou fazer A menos B. A menos B, o que vai dar? Vai dar 2 que multiplica K menos M. Ok. Aí eu quero saber se 2 divide esse cara. Claro, divide. Ok, então o A é congruente a B. Então se eu pegar quaisquer dois caras, porque eu peguei dois caras quaisquer daqui, ó, um A e um B. Esse A e esse B, eles são congruentes módulo 2. Ok? Bom. Se eu pegar o A e o B lá no 1 barra agora, em vez de pegar no 0 barra. Bom, se você pegar ele lá no 1 barra, então vai ficar diferente. O seu A e o seu B. O seu A vai ficar igual a 2K mais 1. E o seu B vai ficar igual a 2M mais 1. Claro que o K e o B, o K e o M são diferentes um do outro. Eu quero saber se eles são congruentes. Eu quero saber o quê? Eu quero saber se 2 divide A menos B. É isso que eu quero saber. Tá? Bom. Aí eu vou fazer então A menos B. A menos B, nesse caso aqui, o que vai dar? Vai dar 2 que multiplica K menos M. Né? E 2 divide esse cara. Portanto, se eu pegar o A e o B aqui dentro, A e B, eles são congruentes também. Ah, tá, legal. E se você pegar então, professor, um A aqui e um B aqui? Bom, vamos ver agora. Né? Não tem não tem mais nenhum outro caso, porque ou os dois estão aqui, quando eu pegar dois caras, A e B, ou os dois estão nessa classe, ou os dois estão nessa classe, ou eles estão em cada classe. Bom, vamos dar uma olhada nisso aí então agora. Então tá, então o A pertence à classe de resto 0 e o B pertence à classe de resto 1. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o A é do tipo 2K e o B é do tipo 2M mais 1. Ok. Eu quero saber se 2 divide A menos B. Bom, vamos dar uma olhada. Vamos calcular o A menos o B. O A menos o B é 2K menos 2M menos 1. Isso vai dar 2K menos M menos 1. 2 não divide esse cara. Então, se eu pegar em classes distintas, no caso do Z2, eles não são congruentes. Mas se eu pegar números na mesma classe, são congruentes. Isso aí é algo que vai acontecer com qualquer ZP da vida. Se você pegar os números que estão numa classe, então, por exemplo, se eu pegar o Z3, o Z3 tem a classe de resto 0, a classe de resto 1, a classe de resto 1 e a classe de resto 2. Se você pegar dois caras aqui, eles são congruentes. Se você pegar dois caras aqui, eles são congruentes. Se você pegar dois caras aqui, eles são congruentes. Se você pegar um cara aqui e outro aqui, não são. Se você pegar um cara aqui e outro aqui, não são. E se você pegar um cara aqui e outro aqui, também não são. Se você pegar dois caras que são congruentes, meu, ou ele tá aqui, ou ele tá aqui, ou ele tá aqui. Tá? Então tá. Então, e se eu pegar dois caras que são congruentes e eu sei que um deles está aqui, então o outro tá aqui também. Não tem muita alternativa. Tá certo? Se eu pegar dois caras que são congruentes, mas um deles eu sei que é dessa classe aqui, então o outro também é. Não tem jeito. Tá? Bom, isso é o que aquele resultado que o Juan colocou para nós, está dizendo. Aquele resultado lá diz isso para nós. Tá? Então ele diz para nós que que um número A, por exemplo, se eu pegar um A aqui, ele é congruente ao A menos 3. No fim das contas é isso daí. Bom, módulo 3, claro.
Tá, mas como é que eu sei que isso é verdade? Eu sei que isso é verdade porque aí o 3 tem que dividir a menos 3. Acontece que isso aqui dá 3. 3 divide 3. Então, isso aqui sempre é verdade. Tá? Então, ok. Então, se eu pegar... bom, e o A menos B é congruente a B menos A? Módulo N? Quer dizer, N divide A menos B menos B menos A? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Isso aqui. Quer dizer, eu estou perguntando assim, A é congruente, módulo N, A menos A? Ok. E o Guilherme disse que não. Não necessariamente. Ok. Agora, quando eu digo assim, ó, o A é congruente a A menos 3, módulo 3, beleza. E o menos A é congruente a 3, é congruente a 3 menos A, módulo 3. Bom, isso será que é verdade? Para isso aí ser verdade, estou olhando o Z3, tá? Para isso aí ser verdade, significa que 3... Eita... 3 tem que dividir menos A menos 3 menos A. Bom, menos A, porque aqui tem um sinal de menos, né? Então, 3 divide menos 3. Isso é verdade. Isso também é verdade. Tá? Então, olha só. Eu posso usar, Juan, no Zn ou no Zp, tanto faz, eu posso usar que o A é congruente, módulo N, a A menos N. E posso usar que o menos A é congruente, módulo N, a N menos A. Tá? Ou, se você quiser, menos A mais N. Tá? Ok? Bom, e com isso a gente vai fazendo conta com esse negócio aí que é assim, ó. Então vamos lá. Então eu tinha feito a pergunta inicial. Então, ó, isso aqui são duas coisas que eu posso usar para fazer conta dentro do Zn, com a relação de congruência, tá? Que o A é congruente ao A menos N, que o menos A é congruente ao menos A mais N. Tá certo? Bom. Ok, então com isso, o que a gente faz agora? A gente volta aqui na paradinha nossa. Eu tinha feito uma pergunta que tinha dado um pau aí para vocês. Aqui eu perguntei se aqui tava certo, se era assim mesmo, isso daí no Z3, tá? Então vamos lá. Tava falando do Z3. Então vamos lá, vamos passar escrever num lugar mais limpo aqui. Então vamos lá. Então fui lá para mostrar que estava falando do Z3 e que aí a gente tem lá o 0 barra, o 1 barra e o 2 barra. E aí eu comecei a construir esses conjuntos. E eu comecei pela parte positiva. Então, o 0 está aqui está o 1, aqui está o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem muita dúvida. E daí, eu falei para vocês, o menos 1, menos 2, menos 3, então eu pus assim, menos 1, menos 2, menos 3. E daí? Menos 4 agora, onde que eu vou pôr ele? Quer dizer, né? Então, como é que eu calculo isso? Como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, ó, menos 4.
Ah, o menos 4 ele é congruente, no caso é módulo 3, tá? Congruente módulo 3 a menos 4 mais 3, que é congruente. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1. Menos 1 mais 3 vai dar 2. Tá. Então quer dizer que o menos 4 é congruente ao 2. Módulo 3. Bom, eu tinha falado do menos 20. Menos 20 congruente a 3. Okay, congruente módulo 3 a menos 20 mais 3. Bom, menos 20 mais 3 vai dar menos Bolsonaro. Que beleza. Podia tirar ele fora mesmo. Vai dar menos 17. Ok. Bom, menos 17. Então, menos 17 é congruente a menos 17 mais 3. E isso vai dar menos 14. Que por sua vez é congruente módulo 3 a menos 14 mais 3. Que vai dar menos 11. Módulo 3. Menos 11. Se eu somo 1 dá menos 10. Se eu somo 2 dá menos 8. Então isso é congruente módulo 3 a menos 8. Se eu somo 3, vai dar menos 5. Se eu somo 3, vai dar menos 2. Se eu somo 3, vai dar 1. Quer dizer que menos 20 é congruente módulo 3, porque ela é transitiva, né, essa relação, a 1. Tá? Bom, se menos 20 é congruente módulo 3 a 1, e eu sei onde é que está o 1, o 1 está na classe de resto 1. Então o menos 20 vai ter que estar na classe de resto 1. E o menos 4 na classe de resto 2. Então, o menos 4 eu tenho que pôr ele aqui. Ah, e o menos 2, tá certo, professor? Menos 2, congruente, módulo 3 a menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 é congruente módulo 3 a quem? A 1. Então quer dizer que o menos 2 é congruente módulo 3 a 1. Pô, então pera lá, você pôs ele aqui na classe do 2. Então ele não é congruente com esse cara aí? Não. Então tá errado. Então o menos 2 seria aqui. Bom, e o menos 1? O menos 1, bom, menos 1 congruente a 3, módulo 3 a menos 1 mais 3. Bom, menos 1 mais 3, esse cara aqui vai dar 2. Ah, então o menos 1 é aqui. E o menos 3? Menos 3 mais 3 vai dar 0. Então o menos 3 é congruente a 0. Então tá certo, pus ele no lugar certo. Ok? Menos 5, menos 6, assim por diante. Beleza? Alguma dúvida sobre como é que eu construo essas classes aí? Ok. Então, ó, recapitulando que o menos 20 está na classe do 1. Tá certo? Olha lá, ó, menos 20 está na classe do 1. Quer dizer, ele está na mesma classe que está o 1. E a classe que está o 1 é o 1 barra. Então,
Deixa eu ver aqui. Juan, você que startou toda essa problemática aqui, responde para mim. Porque a Denise e o Pedro podem estar certos ou o Caio pode estar certo. Denise e Pedro e Caio, os três juntos não podem estar certos, ok? Então, essa aqui foi sobre a pergunta do 20 no Z3. Então eu pergunto para você, Juan, vamos ver se você entendeu. Quem é que está correto aqui na resposta? C cedilha. Tá bom. Ô, Juan. Você entendeu a pergunta? A minha pergunta é, no Z3, minha pergunta foi lá no Z3, que a gente sabe que tem o 0 barra, o 1 barra e o 2 barra. Menos 20. Tá em qual dessas três classes aqui? Tá? Segundo a Denise, tá numa. Segundo o Caio, tá numa outra. Então, porque eu perguntei, na verdade, o seguinte, ó. Menos 20. Isso aí vai ser igual a 3 vezes um quociente mais um resto. Quem é Q e quem é R para eu determinar em qual classe tá. Denise e Pedro disseram menos 6 e menos 2. Q e R. Caio disse menos 7 e 1. E aí? O que você me diz, Gordo? Mas é uma interrogação isso aí? Eu não, eu quero saber. Papum. Quero saber se eu não quero dúvida não. Por que você está com dúvida? Exatamente, é exatamente isso aí. É porque o menos 20 é congruo a 1 módulo 3. Tá? Denise e Pedro. Entenderam? Pedro, entendeu? Beleza. Então tá. Então agora eu vou só uma continha aqui pra gente ver, ó. Quer ver? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, 7. Tá? Que é o menos 7 e o mais um aqui do Caio. Ok? Precisa ter em mente que a classe é a classe de resto ou 0, ou 1, ou 2. Não tem classe de resto menos 2. Tá? Então, quer dizer, essa conta aqui, esse quociente, esse resto aqui não faz sentido para mim. Tá certo? Quer dizer, se der um resto menos 2, é porque a minha conta aqui tem coisa a mais para eu pôr aqui nesse quociente. Ou tirar, enfim, né? E aí, pô, eu vou ter que somar 3 nesse menos 2, vai sobrar 1. Tá? A conta, ela é, vamos dizer assim, ela é espelhada, né? Porque eu tô no menos agora, eu não tô no mais. Entende? Então, bom, enfim. Ok, tá, beleza. A gente precisava entender algumas coisas para poder ver esse resultado aí com mais cuidado, tá? Eu não vou terminar ele hoje, não vai dar tempo, vamos voltar aqui, nós vamos fazer isso aqui amanhã, mas agora a gente já entendeu uma série de coisas aí, a gente entendeu bem o que é o Z3, o que eu vou pedir para vocês tentarem ver agora aí? O que é raiz quadrada de alguém x, que esse x está aqui,
no Z3. Como é que eu calculo essa porra? Tá? Vocês vão dar uma olhada isso aí no livro ou dar uma pesquisada pela internet pra gente continuar conversando sobre isso aí amanhã e voltar aqui nesta proposição aqui para tirar a dúvida do Juan e aproveitar para falar de algumas coisas mais aí que é importante falar para vocês. Tá bom? Aproveita para ler esse lema aqui, ó, 38.2. Se P é primo e o P divide AB, então P divide A ou P divide B. Ver como é que eu faço para comprovar isso aqui, tá? Beleza, galera? Daí amanhã a gente conversa de novo sobre esse problema. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida sobre as contas que foram feitas agora aqui? Beleza. Juan, você entendeu isso aqui, ó? Beleza. Tá? E não esquece que eu também posso escrever x é congruente a x menos p. Tá? Ele não coloca ali para não ficar redundante, mas a congruência é módulo p. Tá? Beleza então, galera? Então a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Cuidado com a porcaria da Covid que tá pegando feio. Tá? Toma cuidado, hein? Nos vemos então amanhã, beleza? Até mais.